Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais um dia na nossa vida. Deus abençoe tua casa e abençoe toda a tua família nessa manhã. Deus sempre, Ele nos dá mais uma oportunidade, né, irmão? De nós se acordar de manhã cedo, adorar Ele e viver mais um dia na presença dEle. Não tem coisa melhor do que essa, né? A gente sempre saber que o nosso Deus, né, que nem Davi disse, eu dormi e me acordei porque o Senhor me sustentou, tá aqui. Então é Deus quem sustenta a gente com vida, de pé, com saúde, para a gente adorar e glorificar o nome dEle. Nessa manhã eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, que fica aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Eu vou ler do versículo 1 até o 3, e a gente junto vamos compartilhar essa palavra, e certamente Deus há de abençoar a tua vida, abençoar a tua família, abençoar a tua casa nesse dia, porque esse é o propósito de Deus, abençoar aqueles que temem a Ele, amém? Aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, fala sobre a aprovação, né, de Salomão, porque Salomão foi um rei, né? As coisas que às vezes as pessoas acham que é errado, para Deus é certo, tá entendendo? Salomão foi um rei que veio de uma linhagem, né, de muita tribulação através do pecado de Davi com Betseba, a morte de Urias, tá entendendo? Aquele primeiro filho que Betseba teve de Davi não viveu porque Deus não deixou viver, mas depois deu outro filho com Betseba e Davi, e esse filho foi Salomão. E foi dali que saiu o reinado de Salomão. E o próprio filho de Davi, Absalão, que foi filho do casamento normal de Davi, que era um primogênito de Davi, não foi rei, não foi consagrado rei, porque ele se rebeliou contra Davi, né? Você conhece a história de Absalão, e não conseguiu o reinado. Mas Salomão foi um rei que veio de uma tribulação ali, né? Que o povo nem queria perdoar Davi, porque Davi tinha pecado, Davi tinha se prostituído ali, né? Na lei tinha se prostituído, tinha adulterado com Betseba. E além disso, botou Urias na frente da guerra para morrer. Então Davi praticou umas coisas que para os homens era errado, mas quando Deus escolhe um homem, escolhe uma pessoa para governar o povo dele, para estar com ele, tá entendendo, irmão? Às vezes ele faz coisa que não agrada aos olhos do ser humano, mas Deus não desaprova aquilo que ele fez, porque é um problema dele com Deus. Porque Deus foi quem ungiu Davi, e Deus, mesmo na hora da adversidade, na hora que Davi pecou, errou, Deus não abandonou Davi, tá entendendo? Ele passou por certas consequências, passou, mas Deus não matou Davi e nem tirou o reinado dele. E Salomão foi um rei também abençoado, tá entendendo, por Deus. Mesmo vindo daquela tribulação de Davi, daquela situação que aconteceu, Deus deu esse reinado para Salomão e foi um reinado abençoado, né? Um reinado que Salomão trouxe muitas nações para se unir com o povo de Israel também, né? Isso tudo era propósito de Deus. Então a gente sabe que Deus, por isso que ele fala que os pensamentos dele é mais alto do que o da gente e os caminhos dele também é mais alto do que o meu e o seu. Então a gente não pode questionar o desígnio de Deus. Aquilo que Deus quer fazer, ele faz, irmão, porque ele é Deus. Do jeito que ele quer fazer, se ele quiser perdoar, ele perdoa, se ele quiser condenar, ele condena, e a gente não tem que questionar nada. Mas tem ser humano que fica querendo questionar o jeito que Deus age, o jeito que Deus trabalha, mas a gente não pode fazer isso, amém? Aqui no versículo, no capítulo 7 de 2 Crônicas, no versículo 1, diz assim, ó, o fogo, o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacerdotes e o sacrifício, glória a Deus. E a glória do Senhor encheu a casa, tá entendendo? Então aqui a palavra de Deus está dizendo que a glória do Senhor, tá entendendo, irmão? A presença de Deus é sinal da aprovação de Deus. Quando você ora, quando você se ajoelha dentro da sua casa ou na igreja, não importa o lugar que você orar, em todo canto que você orar, Deus vai te fazer presente. Então, quando você ora e Deus responde, Deus atende a tua oração ali com a presença dele, é sinal que ele aprovou, que ele recebeu, que ele ouviu tua oração e está te aprovando. Então, nessa manhã, Deus também quer te aprovar. Deus quer saber se o teu coração está voltado mesmo para ele, porque Salomão estava com o coração voltado para Deus. Sabe por que Deus atendeu e aceitou Salomão como rei? Porque Salomão era um homem, tá entendendo, que tinha o temor de Deus. Davi ensinou a Salomão a temer a Deus. Como ele fala para Salomão,
Olha, seja homem, tá entendendo? E cumpra a lei do Senhor. Não se desfaça da lei nunca, tá entendendo? Seja homem. E Salomão foi um rei que sempre procurou zelar pela lei de Deus, mesmo sabendo que no final do reinado dele ele se juntou com algumas rainhas, alguma mulher e deu uma distorcida, mas mesmo assim Deus não desaprovou o reinado de Salomão. Então a gente sabe que Deus, irmão, ele tem a maneira dele trabalhar que às vezes é contrário o meu modo de pensar e o teu modo de pensar. Porque o nosso pensamento nunca vai ser igual ao pensamento do nosso Deus, amém? No verso 2 diz assim, ó, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Os sacerdotes estava fora. Quando Salomão terminou de orar, que a glória encheu a casa do Senhor, os sacerdotes queriam entrar e não podiam entrar. E quem estava dentro também não saía porque estava envolvido ali na glória de Deus. Tá entendendo? A presença de Deus estava ali naquele lugar e Deus naquele momento estava provando o reinado de Salomão. A gente sabe que o livro de 2 Crônicas é o livro que mais fala, é a parte que mais fala do rei Salomão, tá entendendo? Então, Salomão foi um homem abençoado. E hoje, tá entendendo? Deus quer aprovar você também aí nesse lugar que você está, quer aprovar teu ministério, quer aprovar teu chamado diante dele, o chamado que ele fez, porque Deus escolhe e chama, irmão. Uma coisa é Deus só chamar e outra coisa é ser escolhido, porque a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, você tem o direito de ser chamado, convocado para vir servir a Deus, para vir adorar a Deus, mas você também tem que ser escolhido. Você tem que pedir a Deus para Deus te escolher a dedo assim, ó. E se você for um escolhido, de maneira nenhuma Deus vai te reprovar mais, porque quando Ele escolhe, Ele se responsabiliza pelo que Ele está fazendo, tá entendendo? Então, é essa a diferença da pessoa que é chamado, mas não é escolhido. Às vezes a pessoa é chamado para ser crente, para ser evangélico, mas não é escolhido para fazer a obra de Deus. Não é escolhido para combater contra as potestades malignas, tá entendendo? Porque não tem coragem, não tem o dom, porque Deus não escolheu ele para aquilo ali. Mas muitas pessoas, às vezes, querem fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer, nem foi escolhido. Ele foi chamado para ser evangélico, mas ele não foi escolhido para fazer aquela determinada obra, tá entendendo? Mas ele quer fazer. Às vezes ele quer tomar até o lugar de uma pessoa que foi escolhida por Deus para fazer aquele trabalho, tá entendendo? Mas eles querem tomar o lugar, não quer deixar aquela pessoa fazer, porque eles querem fazer. Ele se acha no lugar de um protagonista, tá entendendo? De querer fazer uma coisa que Deus não escolheu ele para fazer. Então nunca faça isso. Só faça as coisas que você sentir que você foi chamado e foi escolhido por Deus para fazer. Porque tudo que você fizer, Deus vai honrar, irmão. Tudo que você fizer vai dar certo. As pessoas podem não gostar, às vezes, de ouvir essas palavras, mas é a verdade. A gente não pode querer ser uma coisa que Deus não quer que a gente seja, não. Deus dá um fardo a cada um, mas a cada um que Ele dá, Ele se responsabiliza pelo aquele fardo, pelo aquele peso que Ele vai carregar, tá entendendo? Deus dá capacidade para Ele carregar. Mas a pessoa, quando não foi escolhida para fazer, ela deixa pelo meio do caminho, faz de todo jeito e não faz nada, tá entendendo? Então, não seja assim, não. Aí diz assim no 3, ó. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. Tá entendendo? Então o povo ali, quando viu a oração de Salomão terminar ali, Deus encher a casa com a presença dele, eles se curvaram, tá entendendo, irmão? Se curvaram diante da presença de Deus, não diante do rei, mas diante da presença de Deus, porque o rei tinha a presença de Deus na vida dele. Um rei não era só porque ele era um homem poderoso, nem nada, não. Ele tinha que ter a presença de Deus com ele. Ele tinha que ter a palavra de Deus no coração para abençoar o povo, tá entendendo? E para amaldiçoar também aquelas criaturas que se levantavam naquela época contra o povo de Deus, contra a obra de Deus, para querer amaldiçoar, para querer destruir. Então Deus dava esse poder e essa autoridade para o rei. Mas mesmo assim o rei também tinha os conselheiros dele, os homens de Deus que davam conselho a ele quando ele ia tomar uma atitude. Os profetas também para dizer se ele podia fazer uma guerra ou se não podia. Nada era aleatoriamente assim porque o rei mandava não. Tem gente que quer autoridade para ficar fazendo um monte de besteira, um monte de bobagem, dizendo que é Deus.
dizendo que é Deus que está usando, dizendo que é Deus que está fazendo, mas é tudo mentira. O homem de Deus, a autoridade de Deus, ele nunca toma uma atitude para maltratar ninguém, tem ninguém para favorecer outro. Ele toma uma atitude de acordo com aquilo que Deus tem passado para ele tomar, tá entendendo? Que nem Jesus. Jesus, quando aquela mulher foi pegada em adultério, os fariseus queriam matar pela lei. Mas Jesus disse, não, mas eu não quero que ela morra pela lei, eu quero dar o perdão para ela, porque eu vim para perdoar, para libertar e salvar essa pessoa. Então eu vou dar uma oportunidade para ela se arrepender e sair dessa situação e vir me adorar e um dia ela poder morar comigo, tá entendendo? Então é diferente, as coisas de Deus é diferente da que a gente pensa. Às vezes uma pessoa a gente já quer acusar, condenar, mas não é desse jeito não, irmão. Quando o seu irmão pecar, quando o seu irmão errar, ore por ele, tenha compaixão e misericórdia dele, porque Jesus é quem dá o perdão e quem dá a sentença para cada um, entendeu? Ele decide o que é que ele vai fazer. E assim o nome dele é glorificado e você também é uma pessoa justa, justificada por Deus nessa terra. Eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração para Deus aprovar, tá entendendo? Com a presença dele, essa oração nessa manhã e abençoar a tua vida e tua família, amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nessa manhã, meu Deus, gloriosa de oração, eu te agradeço, meu Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu na tua presença, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa presença maravilhosa, Pai, que está aqui nesse lugar agora, na casa desse irmão, na casa dessa irmã, Pai, na vida dela, aprovando, meu Deus, e dando resposta das orações que ela está fazendo, Pai. Abençoe, meu Deus, a empresa. Sempre a gente está orando pelos empresários, Pai, pelos comerciantes, pelas essas pessoas que trabalham no trânsito, pelas essas pessoas que trabalham nos hospitais, que trabalham, meu Deus, nesse serviço público, meu Pai, nessas UBS. Meu Deus, abençoe, meu Deus, essas pessoas, Pai. Livra ela, meu Deus, de confusão, de conflito com pessoas, meu Deus, encrenqueiras, usadas pelo inimigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda a vida dessas pessoas que vão levar seus filhos na escola, que estão saindo de casa, que já saíram para trabalhar. Livra ele no trânsito, livra ele, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, por essa vida. Abençoe essa família, abençoe esse casal que está orando comigo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, dá a vitória para que teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia, meu irmão, na paz do Senhor Jesus. Amém?